Olá, meus queridos alunos. Hoje a gente vai para mais uma aula de matemática com a professora Werlane Abreu, adição e subtração de números racionais. Adição e subtração. Adição e subtração dos números racionais. A adição e a subtração a gente já conhece como duas operações fundamentais da matemática. Todos vocês já conseguem o quê? Realizar operações de adição e subtração. Qual é a diferença? Que a gente vai trabalhar os números racionais. Qual é a característica dos números racionais? São os números que aparecem com vírgula e também em forma de fração. E o que vai mudar em relação a isso na hora de a gente fazer adição e subtração? A gente sempre vai ter que analisar o quê? O posicionamento da vírgula. Relembrar mais ainda unidade, dezena, centena, números também após a vírgula. Vai ser muito importante essa observação para vocês não errarem a subtração e a adição de números racionais. Nosso primeiro caso. Os números decimais, a gente sempre vai ter que observar o quê? Unidade embaixo de unidade, vírgula embaixo de vírgula. Isso aqui vai ser o quê? Crucial para vocês o quê? Conseguirem realizar uma operação de adição ou subtração da forma corretamente. Exemplo, efetue as operações abaixo. 4,55 mais 3,22. O nosso primeiro passo é o que? Organizar os números de vírgula embaixo de vírgula, unidade embaixo de unidade. Porque se você colocar no local errado, o valor que você vai encontrar vai ser o quê? Será errado. Então, a gente vai colocar unidade debaixo de unidade, vírgula debaixo de vírgula. Após a vírgula, eu tenho quantas casas decimais? Eu tenho 2 casas decimais. Então, tem que ficar da maneira correta. 5 e 2, 5 e 2, 4 e 3. O que a gente vai realizar agora? A gente vai realizar a operação que se pede. Eu tenho 4,55 mais 3,22. Então, eu vou somar os meus números da mesma forma que a gente já realizava anteriormente a operação de soma. 5 mais 2, 7. 5 mais 2, 7. 4 mais 3, 7. A vírgula, quando a gente terminar a operação, ela vai continuar no mesmo lugar. Tem quantos números após a vírgula? 2. Então, nosso resultado haverá 2 números após a vírgula. Qual foi o resultado que a gente encontrou? 7,77. Então, estava somando números com 2 casas decimais após a vírgula e o meu resultado eu encontrei um número decimal, encontrei um número com 2 casas após a vírgula. Nosso segundo exemplo, 1,56 menos 0,24. Primeiro, unidade debaixo de unidade, vírgula debaixo de vírgula. Vai ficar 1,56 menos 0,24. Os números que estão após a vírgula tem que ficar também um embaixo do outro. Depois a gente vai fazer o quê? Realizar a nossa operação. A questão está pedindo o quê? Operação de subtração. 1,56 menos 0,24. 6 menos 4, 2. 5 menos 2, 3. 1 menos 0, 1 novamente. A gente deve observar esses pequenos detalhes. Nossos números, quantas casas decimais tem após a vírgula? 2. O resultado que eu encontrei tem quantos números após a vírgula? 2 casas. Observem esses pequenos detalhes. Nosso segundo exemplo vai trabalhar o quê? Soma de números racionais em forma de fração. Como que a gente vai realizar operações de adição e subtração com frações? A gente vai trabalhar nosso primeiro caso, que os denominadores são o quê? Iguais. Se eu tiver frações e os denominadores forem iguais, o que eu vou fazer? Eu realizo a operação com os numeradores e conservo os denominadores. Quando eu falo em conservar, eu falo em repetir. Eu vou conservar os denominadores e vou somar quem?
eu vou somar os numeradores. Essa vai ser o quê? Essa vai ser a forma que vocês vão realizar a operação entre fração, adição e subtração. Denominadores iguais, você conserva os denominadores e soma os numeradores. Lembrar, numerador é aquele número que fica em cima da fração e o denominador é o que fica embaixo da fração. Nosso exemplo, efetue as operações. 4/3 mais 6/3. Como que a gente vai realizar essa operação? A gente vai conservar os denominadores e vamos somar quem? Os numeradores. Quem é o meu denominador? Meu denominador é quanto? Meu denominador é 3. Então, se meu denominador é 3, nas duas frações, o que eu vou fazer? Eu vou conservar eles, eu vou repetir eles e vou somar quem? Os numeradores. Quem são os numeradores? É 4 e 6. Então, eu vou somar eles 2. Eu vou somar 4 mais 6 e vou repetir quem? O numerador, que é o número 3. Quanto que é 4 mais 6? 10. Então, 4 mais 6 é igual a 10 e eu vou fazer o que com o denominador? Eu vou somente repetir. Então, a nossa resposta é quanto? 10/3. Então, para vocês realizarem a adição de frações que vocês vão fazer, para vocês realizarem soma de frações, o que vocês vão fazer? Conserva os denominadores e soma os numeradores, quando os denominadores forem iguais. Nosso segundo exemplo, a gente vai ter um exemplo envolvendo subtração. Vai ser a mesma maneira da adição. Denominadores iguais, o que eu vou fazer? Vou conservar os denominadores e vou realizar a operação com quem? Com os numeradores. Lembrar que o numerador é o número de cima e o denominador é o número de baixo. Eu tenho 7/5 menos 1/5. O que eu vou fazer? Os denominadores são o quê? São iguais, é o número 5. O que eu vou realizar? Eu vou conservar o denominador, que é quanto? É 5, e vou fazer o que com os numeradores? A operação. E vou fazer o que? A operação que está sendo pedido na questão. Na nossa questão é a operação de subtração. Então, eu vou conservar o 5 e vou fazer a operação com 7 e o 1. Quanto que é 7 menos 1? 6. Repito o número 5. Então, nossa resposta é quanto? 6/5. Só relembrando, operações com números decimais, o que a gente vai fazer? Unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, vírgula debaixo de vírgula. Fração, numeradores iguais. Fração, o que eu vou fazer? Conserva os denominadores e faz a operação com quem? Com os numeradores.